Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Ademir Paulino Machado. Eu sou o pastor da Igreja Evangélica Congregacional em Tanguá, no Rio de Janeiro. E eu recebi o convite do pastor, meu colega, pastor Jones, para estar trazendo a reflexão para os irmãos nessa manhã. E a reflexão que eu quero trazer ao teu coração, para falar sobre oração, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Eu gostaria que você pudesse estar lendo comigo, que diz assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando ele terminou, um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Versículo 2: Então ele os ensinou, dizendo: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos hoje, de dia em dia, perdoa nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Interessante nós notarmos que, a despeito dos discípulos terem vivido com Cristo e visto tantos sinais, tantas maravilhas que ele realizou no seu ministério, viram Jesus, por exemplo, multiplicar pães para saciar a fome de uma grande multidão, viram Jesus caminhar sobre as águas, viram Jesus ressuscitar pessoas. A despeito de tudo isso, nós vemos que os discípulos poderiam pedir a Jesus, se fosse nos dias atuais, poderes miraculosos. Mas os discípulos, ao observar Jesus orando, o texto é claro, diz que eles estavam num determinado lugar e observavam Jesus orando. Interessante isso para mim, porque a maneira que Jesus estava orando era algo que chamou a atenção dos discípulos, por ser talvez algo que eles nunca tivessem percebido em alguém orando. Jesus estava se entregando ao Pai, Jesus estava cultuando em oração, Jesus estava se lançando aos pés de Deus, e isso chamou a atenção. Imagino um discípulo chama um, que chama outro: olha, vem observar como ele ora. Não sei se essa foi a primeira vez que eles tiveram a experiência de ver Jesus orando, e aquilo ficou muito, chamou muito a atenção deles. Então, e eles deram tempo para que Jesus terminasse. Eu não sei também quanto tempo levou essa oração. Importa que quando Jesus termina essa oração, um dos discípulos vai ao encontro dele e diz: Senhor, ensina-nos a orar. A gente precisa aprender a orar, e a gente precisa aprender a orar porque o João também ensinou os seus discípulos a orarem. E Jesus, que gostava de ensinar, ele não perdeu tempo e falou para os seus discípulos: olha, vocês quando orarem, vocês orarão assim: Pai. E isso me chama muita atenção, porque o judeu, ele tinha um tratamento com Deus de Senhor, mas um tratamento muito distante. E Jesus é quem inaugura na vida dos discípulos essa intimidade com Deus. O que Jesus está querendo nos ensinar nessa passagem, ou nessa palavra, é que quando nós vamos para a oração, nós precisamos entender que nós estamos indo falar com o nosso Pai, com alguém que é íntimo nosso, com alguém que tem amor por nós. Então, o que Jesus está tentando ensinar para os discípulos, e eles haviam observado que a maneira que ele orava era uma maneira diferente, é que a oração não é um mero momento de pedidos, mas a oração é um momento com Deus, é um momento de relacionamento, é um momento de entrega, é um momento de diálogo e não monólogo. E Jesus está dizendo: olha, vocês vão se aproximar dele e vão chamá-lo de Pai. E a segunda coisa que Jesus ensina para os discípulos é que esse Pai é um Pai que está nos céus. Pai nosso que estás no céu. Isso significa entender que o Senhor Jesus está olhando para Deus e está ensinando os discípulos que o Senhor Deus, ele está no céu com o controle de todas as coisas.
a despeito de toda a dificuldade, todo o momento calamitoso que temos enfrentado, o Senhor não perdeu o controle das coisas. Todas as coisas estão nas mãos do Senhor. E é isso que Jesus está tentando ensinar para os discípulos, que na oração a gente precisa ir para a oração sabendo que o Senhor tem todo o poder em suas mãos, e Ele tem o controle de todas as coisas. Então são duas coisas importantes que a gente precisa saber, é que Ele é o nosso Pai e que Ele está com o controle de todas as coisas. E a terceira coisa que Ele ensina aos discípulos é que os discípulos precisam exaltar o Senhor na oração. Ele diz para os discípulos falarem para Deus: santificado seja o teu nome. A gente, quando vai para a oração, a gente precisa entender que nós estamos indo para a presença daquele que é santo, daquele que está sobre todos, daquele que é soberano. Então, não é a presença de qualquer um ou de qualquer pessoa. Tem uma história que conta que Billy Graham, uma certa feita, estava orando e uma funcionária dele teria chegado no quarto dele ou no gabinete, eu não sei ao certo, mas para avisar que tinha alguém muito importante, querendo falar com ele. E ele disse que não podia atender naquele momento porque ele estava conversando com alguém mais importante do que qualquer pessoa. Então a gente, quando vai para a oração, a gente precisa entender que nós estamos indo para conversar com aquele que é santo. O Moisés, quando teve aquela experiência da sarça, que ele tentou se aproximar de Deus, Deus disse para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. É isso que a gente precisa entender na oração. Eu estou indo falar com um Pai que é soberano, que está no céu, que tem o controle de todas as coisas, e eu preciso elogiá-lo com meus lábios, dizendo: tu és santo, santificado é o teu nome. E em quarto lugar, ele ensina para os discípulos a, então, pedir. Aí sim, depois de reconhecê-lo como Pai, como soberano, reconhecer onde ele está e dizer em palavras, em elogios do coração que ele é santo, aí começa o pedido. Só que o primeiro pedido é dizendo para o Senhor que o reino dele venha, que a vontade dele seja feita, tanto no céu quanto na terra. Isso é extraordinário. Você ir para a oração ciente de que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Então Jesus está ensinando os discípulos isso. Olha, vocês quando orarem, vocês precisam entender que o reino do Senhor tem que ser estabelecido na vida de vocês, na causa que vocês estão colocando. Então, Senhor, venha o teu reino sobre nós, seja feita a tua vontade. E aí sim, depois de tudo isso, nós vamos fazer uma petição para nós. Jesus ensina: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. É interessante que nós pedimos o pão, mas não pedimos o pão só para nós pedimos o pão para todos. Ele orienta a dizer: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então, quando eu for orar, ou quando você for orar, você precisa ir para a oração com esses expedientes no seu pensamento. Eu estou indo para a presença do meu Pai, eu estou indo falar com o meu Pai, eu estou indo falar com o meu Pai que é soberano, que está no céu, que tem o controle de todas as coisas. Eu estou indo falar com meu Pai, mas eu estou levando para Ele uma palavra de elogio, de exaltação, para dizer que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é exaltado acima de todas as coisas. Eu estou indo falar com meu Pai, mas eu vou pedir a meu Pai que a vontade dEle sobre esse assunto seja feita e não a minha vontade, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Então, Senhor, seja feita a tua vontade, que o teu reino seja estabelecido. E depois, então, de eu fazer tudo isso, eu vou dizer para Ele: Pai, agora sim eu coloco nas tuas mãos essa situação, essa necessidade. Dai-me, Senhor, se for da tua vontade, esse pão. Dai-me, Senhor, se for da tua vontade, essa oportunidade. Dai-me, Senhor, se for da tua vontade, essa porta. Dai-me, Senhor, se for da tua vontade, essa cura. Dai-me, Senhor, se for da tua vontade, essa libertação, porque, Senhor, eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Fazendo isso, nós estaremos cumprindo aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos, a oração modelo
que é a oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Que você possa pensar sobre isso e que você nunca mais ore da maneira que você sempre orou. Sabe, que você tenha reverência, que você se aproxime do Senhor, sabendo que você está falando não com qualquer um, mas com aquele que está sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas, aquele que é o nosso Pai eterno. Que Jesus te abençoe, tenha um bom dia e uma boa reunião de oração, em nome do Pai.